Pessoal, aqui é Bert Henrique. Eu quero deixar aqui 5 dicas muito importantes para você fechar o seu arquivo e mandar para a gráfica sem ter nenhum problema, sem ter dor de cabeça na hora de receber esse material. Dicas onde vai modificar o seu jeito de trabalhar, vai ter um pouquinho mais de atenção na hora de mandar para a gráfica. A primeira dica é sempre o seguinte: aqui eu já tenho um arquivo aberto. Eu tenho um material criado que foi um panfleto que eu criei para um cliente. Mas a primeira dica que eu vou deixar para vocês aqui é a dica para você sempre quando for montar o seu arquivo, a primeira coisa que você vai fazer é colocar as medidas corretas da impressão que você quer. Então, por exemplo, eu quero um panfleto 10 por 15. Já tenho um modo aqui, ó, 10 centímetros, botei aqui, ó, 10 centímetros. 10 centímetros, vou colocar aqui 15 centímetros e vou colocar aqui a cor. Gente, o modo de cor primária, sempre para impressão é CMYK. Você vai utilizar o modo de cor CMYK, tá? Não utilize RGB, utilize CMYK, ok? Vocês vão entender para frente. E 300 dpi a resolução. Criei o meu arquivo. Meu arquivo vai ter então na medida, vou clicar aqui 2 vezes, ó, quadrado. Ele vai me dar o tamanho certinho, então 10 centímetros por 15 centímetros. Poxa, Herbert, mas eu não quero essa medida, então eu quero um A4. Posso modificar sem precisar criar um arquivo novo, já modifico para um A4, ó. Então eu tenho um tamanho correto aqui. Muito importante, gente, porque às vezes as medidas estão diferentes e na hora de imprimir sai diferente e você vai reclamar com o cara da gráfica que não era isso, que não era bem assim, certo? Então preste atenção, sempre as medidas. Poxa, como é que eu faço? Pega uma reguinha antes, já vê o tamanho que você quer. Ah, gostei de um material, pega o tamanho e cria de acordo com o tamanho especificado aí na reguinha, certo? Segunda dica. Então, por exemplo, eu tenho um material criado aqui, ó, 10 por 15, 10 de largura, 15 de altura e já está criado. Sempre faço da seguinte forma: eu sempre coloco uma margem de segurança. Como é que eu faço para criar essa margem de segurança? Eu abro no tamanho, então clico 2 vezes no quadrado aqui, vai me... É porque está para trás aqui, deixa eu... Então, ó, clico no quadrado 2 vezes, vai aparecer, certo? Então, eu tenho um outro retângulo da mesma medida do meu arquivo, correto? Tem um retângulo da mesma medida. Eu vou reduzi-lo um pouquinho coisa, ó, pouca coisa. Eu vou colocar ele aqui para frente, para ele ficar na frente e modificar aqui. Preste atenção, ó, centralizei. O que vai me demonstrar? Preste atenção, ó, que está em cima, todas as informações do meu material tá para dentro da margem. E aí, o que eu posso fazer? Puxar ali as guias, ó, já para facilitar, tirar esse vermelho, porque depois eu esqueço. E aí, o que eu vou acabar acontecendo? Vai acabar imprimindo a margem sua de segurança, vai acabar imprimindo a margem sua de segurança aqui no arquivo que não haveria necessidade. Então, ó, criei a minha linha, deixa eu eliminar ela aqui, tirei, ó. Então, já tenho aqui a minha margem de segurança na linha guia. Fiz as linhas guia, puxei, todas as informações estão para dentro. Por quê? Na hora de cortar, não correr o risco de cortar as letras, porque às vezes o cliente ele monta, o design ele monta o arquivo e acaba colocando as informações muito em cima. Então, por exemplo, ó, eu pego aqui, o cliente manda assim para mim, ó, bem justinho. Aqui ele já está correndo risco. Por quê? Porque se ele mandar assim, vai estar correndo o risco de, na hora de cortar partes aqui da arte do cliente, a arte desse panfleto. Então, sempre importante, sempre as informações para dentro da linha guia, ok? Alguns criam da seguinte forma: colocam um pouquinho a mais, então a gente chama de sangria,
cria um tamanho a mais, aí desde o início você tem que criar lá no arquivo. Então, aqui está 101 por 152, então 10,1 centímetros por 15,2 centímetros. Então, esses centímetros, esses milímetros a mais já faz diferença, ok? Então, preste atenção. Sangria, por quê? Porque o corte está indo aqui, ó. Além desse aqui, que eu estou mantendo a margem, ainda estou colocando a mais para ser eliminado, ok? Então, ou você deixa a sangria, faz uma sangria um tamanho um pouquinho maior, ou você faz a margem de segurança. Eu, particularmente, alguns materiais, eu trabalho somente com a margem de segurança. Então, coloco todas as informações para dentro de uma margem de segurança. Alguns outros materiais mais detalhados, além da margem de segurança, eu trabalho também colocando a sangria. Aí vai de cada serviço, de cada trabalho, ok? Então, essa é a segunda dica que eu deixo para vocês. Terceira dica. A terceira dica é você retirar toda a informações. Então, por exemplo, eu estava aqui criando o meu panfleto, tenho outras informações aqui, para fora do meu trabalho. Vamos dizer que eu estou criando, está fora da área do meu trabalho. Eu estava testando cor, certo? Não era isso aqui, era um outro tipo de cor, tal. Mas gostei do meu panfleto que está aqui, Esse aqui é o trabalho final. Então, o que eu vou fazer? Eliminar toda e qualquer informação que estiver fora da minha área de trabalho. Então, para quê? Para que isso aqui não acabe entrando no seu material. Como assim? Às vezes o cara que está recebendo o material acaba deixando e aí saindo na hora da impressão. Então, sempre importante eliminar. E outra, às vezes é o seguinte, só para você ter ideia. Às vezes não tem informação, tá aqui, o material tá aqui, Aí você tá aqui, não, mandei, tá certinho, Ebert, não tem informação. Uma dica que eu dou é sempre apertar F4. Poxa, não centralizou, não está centralizado, tem alguma coisa a mais, Então eu vou selecionar para lateral, apareceu, deleto. Aperto F4 de novo, centralizou, significa que não tem nada fora daí, a não ser a sua arte. Aqui para cá não tem nada, daqui para cá não tem nada, só a sua arte, está corretíssimo, ok? A outra dica que eu deixo para vocês é uma dica muito importante, que é fechar o seu arquivo em curvas. Como assim? Quebrar a fonte em curvas. Às vezes, a fonte que você está utilizando aqui, o cara da gráfica lá, a gráfica não tem essa fonte. E aí, o que acontece? Quando esse arquivo chegar lá, ou vai ser alterado, ou o cara vai te mandar para você quebrar em curvas, porque a fonte tá sem quebrar em curvas. Então, primeira dica, vamos lá. Como é que eu faço? Posso selecionar, seleciono uma, aperto Shift, seleciono outra, 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 aperto Shift e seleciono a outra, aperto Shift. Manualmente eu fiz todas as fontes, certo? Vou aqui, e aperto Ctrl Q. Ctrl Q quebrou tudo em curvas. Poxa, trabalhão, se for um texto grande, se for um material grande. Rapidinho você pode ir aqui, editar, vai selecionar tudo de texto, ele já seleciona todo o texto para você. Rápido, né, gente? Muito rápido. Aí você vai aqui, objetos, e vai converter em curvas, Ctrl Q. Quando você salvar, eu sempre faço da seguinte forma. Primeiro aqui, tá aqui 5 dicas, eu vou salvar como. Então já está salvo o meu arquivo. 5 dicas, eu vou colocar aqui, curvas. O que significa? Que eu estou criando um novo arquivo, estou salvando um novo arquivo, mas já salvo em curvas. E é esse arquivo em curvas que eu vou mandar para a gráfica. Se eu precisar alterar, altero lá no arquivo normal, sem estar em curvas, modifico o que tem que fazer, salvo em curvas novamente e mando para a gráfica o que está em curvas. Ok? Então, sempre converta em curva. Todo o texto do seu arquivo, converta em curvas. Certo?
Última dica. Essa é a mais importante e a que dá muito problema no dia a dia. Então, preste atenção. Olha só. Eu estou criando aqui um quadrado, um retângulo preto, para vocês entenderem aqui. Imagine que você tem que fazer um material onde o fundo é todo preto. Normalmente as pessoas utilizam esse preto aqui, ó. Esse preto aqui, né? Ah, tá bonito, tá todo preto, mas temos também no coro esse preto aqui, ó. Esse preto aqui, qual a diferença, Herbert? Não é porque um tá cinza e o outro tá preto, não. São todos dois pretos. Aqui na tela vai dar mais escuro, por quê? Porque a carga de preto, deixa eu abrir a cores aqui, ó, só para você ter ideia. A carga de preto está aqui, ó, essa daqui vai estar 100% de ciano, 100% de magenta, 100% de amarelo e 100% de preto. Já essa aqui, para vocês terem ideia, só vai ter 100% de preto. Poxa, Herbert, e qual a diferença? A diferença é se você mandar esse material nesse preto aqui, ele vai ser, nós chamamos ele de preto composto. Se você mandar dessa forma aqui, ele vai dar problema. Ele vai decalcar. O que é decalcar? É grudar uma folha na outra e passar a tinta de uma folha para outra, manchando o serviço todo. Então, por exemplo, uma pasta que o fundo tem que ser branco e a frente tem que estar impresso, pode passar uma cor para outra, fora que pode grudar e estragar o serviço todo. Então, a dica que eu dou para esse preto composto, quando for chapado, é você fazer da seguinte forma. Olha só, deixa eu só para puxar para o lado aqui. Preste atenção, você vai abrir o chapado preto. Em vez de você utilizar 100% de ciano, você vai colocar 25. 25. E você pode tanto colocar 25 no amarelo, ou você pode também zerá-lo e colocar 100% preto. Vamos colocar 25 aqui, ó. Poxa, Herbert, não ficou preto, olha a diferença. Tá, mas na hora da gráfica, na hora de imprimir na máquina, como é que vai funcionar? As primeiras cores que entram vai ser o magenta e o ciano, que vão imprimir primeiro. Então, as primeiras cores, magenta e ciano, depois vem o amarelo e por último vem o preto, a chapa do preto. Então, a primeira chapa é sempre o ciano, a segunda sempre magenta, o terceiro amarelo e a última carga de preto. Então, quando vier a carga de preto aqui por cima, vai tampar e vai se comparar a essa cor aqui, gente, ó. Poxa, mas na tela aqui está diferente. Não podemos basear, tá, gente? Não podemos basear pela tela do computador. Nós falamos que há sempre uma variação de 10 para mais, então a cor pode escurecer, ou 10 para menos, a cor pode ficar mais clara. Então, por isso, importante você fazer dessa seguinte forma. Ou você vai fazer o seguinte, modifica aqui, pode ser o zero também, não tem nenhum problema. Pô, mas ficou violeta, caramba, ficou um roxo. Mas na hora de imprimir, você vai fazer dessa forma que não vai te dar problema. Mas isso, gente, é para quando você tiver um fundo, um chapadozão preto, tá? As letras ou letrinhas igual tá aqui, ó. Coloquei aqui um texto, né? O texto aqui para vocês entenderem. Então, o fundo tem que estar preto, então for um chapado, utiliza dessa forma aqui, ó, ok? Colocando sem estar carregado as chapas, certo? Agora, se for um texto que eu tenho que utilizar como preto, você pode colocar da seguinte forma, só 100% aqui, ó, de preto. Você não precisa colocar as 4 cores carregando ele 100. Por quê? Porque quando você coloca ciano, magenta, amarelo e a carga preta, quando você coloca 100 em cada aqui, você está colocando as chapas de cada um que você quer colocar um em cima da outra aí, ó. As cores um em cima da outra. Então, às vezes, para encaixar, dá problema. Ó. Se você fizer isso aqui,
vai ter o preto, mas o que vai acontecer? Na chapa do ciano vai ter aqui a carga dela, na chapa do magenta vai ter a carga dela, na chapa do amarelo vai ter a carga dela, na chapa do preto vai ter a carga dela. Sendo que eu posso fazer da seguinte forma, só isso aqui, ó. Desculpa, vamos lá, corrigindo, eles não aceitam zerar aqui. Sendo que eu posso fazer e vai sair o mesmo preto, tá, gente? Não fique preocupado, vai sair o mesmo preto, ok? Essa dica que eu dou, essas 5 dicas, que você venha hoje observar, porque esses detalhes fazem muita diferença, ok? Muito a diferença na hora de fechar o seu arquivo. E espero ter ajudado. Até a próxima. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.